Eu sou Deus, e falo. Nestes últimos dias, antes que venha a minha ira predita, sucintamente mostrarei de fato ser tudo que sou, através de uma demonstração do meu poder, diante breve e leve confirmação de como será a sobrevinda da minha ira na terra. Minha ira virá com muita força e muito poder, para todos que são maus e soberbos. Grande maioria de meu povo fiel será poupado. Não os deixarei desamparados, os auxiliarei, mas mesmo que dentre eles alguns sejam por mim levados, será sobre minha vontade. Minha ira virá para os desobedientes e rebeldes. E este é um alerta do que eu farei, se no mundo não derem importância às minhas palavras. Líderes e povos deverão arrepender-se de suas más ações, porque o Espírito de meu Filho Jesus e o meu, aqui, já estamos, e a vinda de meu Filho está às portas, esperando apenas uma reação fiel de meu povo. Começará a batalha da disputa pelas almas, mas antes, devo acertar algumas contas, esperando apenas uma reação fiel de meu povo, para começar a batalha da disputa pelas almas. Eu estou irado com as coisas deste mundo. Meus pavios estão prestes a se esgotarem com as nações e com o povo. Há guerras e rumores de guerras, desamor, violência em todos os cantos do mundo. Mas agora neste mundo, de primeira mão, a minha presença vem suavemente, na misericórdia, como apenas intimidação, e na minha mais humilde e leve presença não há planeta ou mundo que se autossustentem. Ouça toda a minha criação na terra. Que o vento sopre e faça varrer, que os vulcões acordem e abram suas bocas e cuspam lavas, fumaça e enxofre, que o mar se agite, e o mesmo avance, que o solo treme e se abram as rachaduras, que dos céus astros caiam, formando bolas de fogo, causem estrondos e tremores, que todo o céu se rasgue com a demonstração de meu poder, que toda a terra trema, na demonstração de toda a minha força e todo o meu poder, pela minha presença. Eu sou relâmpagos, raios e trovões. Eu sou granizos e granitos. Sou asteroides e pedras de fogo do céu. Sou os estrondos poderosos. Sou maremotos e terremotos. Sou as gigantescas geleiras, suas degradações e os desprendimentos delas. Sou como os dilúvios. Sou ventos e tempestades. Sou o poder abrasador do fogo e força das correntes das águas. Sou vulcões, lavas e fumaça, fontes arrasadoras e trombas d'água. Sou os nevoeiros sobre as águas e sobre as vegetações e cidades. Sou a agitação das terras e dos mares. Eu sou o avanço e o recuo dos mares. Sou a elevação das montanhas e planaltos, também a degradação deles. Sou a corrosão e rachaduras, profundas fendas dos solos planos ou elevados. Sou o controle das placas dos continentes, e também o descontrole destas. Sou o controle das estruturas dos pilares de sustentação da Terra, e o descontrole deles. Sou a sustentação entre os equilíbrios dos polos, também o descontrole deles. Sou a divisa tênue da atmosfera. Sou o controle e descontrole do ar. Sou o controle e o descontrole brusco das temperaturas, entre o frio e o calor. Sou a luz, mas posso também fazer trevas aos que delas se fazem merecedores. Esta é a minha presença, que servirá como julgamento sobre toda a terra, de tal forma que nenhuma parte ficará de fora deste grande jugo. De forma alguma nenhuma nação será isenta, absolvida do julgamento ou privilegiada. Somente eu sei o dia e a hora, e eu digo aos meus que estes dias de minha manifestação é a pré-chegada de minha ira, para que o meu povo sejam alertados a não se sentirem apunhalados pelas costas, porque eu sou Deus fiel a meu povo e às minhas nações, e nenhuma coisa vos esconderei, nenhuma coisa eu farei antes de avisar os meus servos. Mas aqueles que desprezarem minhas palavras receberão as consequências, pelas escolhas de suas próprias sortes. Não haverá nenhum dos elementos da natureza que eu não poderei, ou não irei tocar, pois quando eu as toco, quem poderá resistir e ainda ficar de pé diante minha fúria? E quem resistirá à minha presença em ira? Quem resistirá à minha mão de justiça? Arrependam-se, povos e líderes poderosos deste mundo, atentem-se aos meus sinais. Se de fato meus dedos simplesmente tocam, quem dirá o toque da minha mão? Se líderes e povos e citadores não pararem de guerras, rumores de guerras, e todos os tipos de desamor e violência, eu virei com a minha mão, e toda a terra irá tremer. Assim digo, pois quando a luz da lua se apaga, a porta da minha ira se abre. Quando a luz do sol se escurece, vem sobre a terra o terror da minha escuridão e tribulação. E, na minha ira e na minha escuridão, quem continuará de pé e quem não as temerá? Mesmo que homens poderosos não se importem com nenhuma de minhas palavras, deixo esclarecido e avisado a todos do porquê eu
o Senhor. Virei com a minha mão, a que assim seja, para todos, os de duro coração, os maus, e todos os soberbos, e de mim para eles, não haverá misericórdia. Atentem-se aos meus sinais de advertência, se não quiserem testemunhar a minha ira, sobre vossos pés e sobre vossas cabeças, pois somente eu sou o Todo-Poderoso. Meus sinais serão notados por muitos, mas outros muitos ignorarão. Cada vez mais grandiosos e poderosos serão os meus sinais no céu e na terra. Atentem-se, porque, mais poderosa, a minha mão será na minha ira, sobre todos, e certamente ela em breve virá, e estes meus eventos serão poderosos que muitos desmaiarão de medo, pela tamanha grandiosidade de meu terror e poder. Tudo será tão gigantesco, a ponto que muitos simplesmente morrerão de megalofobia. Sim, para que olhos vejam, e ouvidos ouçam, a que todo homem altivo me reconheça como único, acima de tudo e de todos, o Todo-Poderoso Deus, Yahweh, sim, Jeová, somente na total demonstração de minha força e de meu poder, assim, entenderão meu recado, mesmo que por um breve momento, e voltem seus corações de pedra, e tornem-se mais duros, e que surjam os farsantes preditos do fim, e se apresentarão e se aproveitarão com muita astúcia no meio do povo. Muitos serão enganados por eles, em falsas promessas e intenções. Sim, pois falo do poderoso líder religioso e do poderoso líder governamental que se levantará em proveito de tudo. São eles, filhos do dragão, da destruição. A escuridão já foi liberada, a mesma já está a caminho da terra. Ela pode ser avistada por muitos, mesmo que ocultada por razões dos interesses mundanos, mas eu, o Senhor, Todo-Poderoso, Jeová, estou falando, e alertando, lançando a minha luz. Assim chamo porque ele draga tudo o que está adiante, e tudo o que é de parte dele, é dragado por ele, tudo, e toda a alma, que dele é, que lhe está predestinado. Por isso eu digo, mal-aventurado ao homem que deixa de crer em minhas palavras, a depositar confiança na palavra dos homens. Destas coisas que falo, assim, será necessário que ocorra, a que aqueles que sejam de escuridão se manifestem, se levantem, e para aqueles que são da luz se levantem e sobressaiam, meus escolhidos maiores, se iluminem em minha glória, e fujam todas as trevas por causa deles. Este será o início da preparação das almas. Sim, na minha separação entre a luz e as trevas, qual mostra sinais a começar de agora. Ambos darão suas faces, homens da luz e homens das trevas, seres de luz e seres das trevas. Quem é da luz, irá para a luz, e que é das trevas, irá para as trevas. Estes são os estatutos e as minhas leis, em meus trabalhos. O relógio está por um fio, à meia-noite. Vem sobre o mundo a escuridão da noite, o dragão, o monstro da escuridão. Muitos serão tragados pelo poder das trevas e se perderão, mas também muitas almas, que ainda andam conforme vontades do mundo, se converterão, pela glória de meu poder. Sim, daqueles que me buscarem, muitas almas eu ganharei. Contudo, com muito trabalho na parceria em auxílio com meus servos, e estes trabalhos serão comparados por eles como uma sensação de carregarem o mundo em suas costas, de tamanha carga que sentirão em seus lombos, a sustentarem todo o meu povo. Meus servos levarão minhas palavras a muitos deles, que se encontram de coração partido e endurecido. Será levado a todo o meu povo as minhas palavras ao redor do mundo inteiro, com muita dedicação e garra, e não haverá outros homens que suportariam tamanha carga, mesmo que preparados, e não será nada fácil para os meus seletos. Será uma batalha dura e acirrada, quase meio a meio, mas a vantagem será minha. Reagirei com muito poder e vencerei. A minha vitória já foi decretada, não pelas vontades e pelas mãos do homem, e nem pelo seu poder, mas pelas minhas vontades, pelas minhas mãos, e pelo meu poder vencerei todo o mal. E meus servos serão também vitoriosos, porque farei deles tão forte e tão resistentes como a rocha. Os meus amados escolhidos já estão no vosso meio, sim, as minhas testemunhas, e não há no mundo quem possa subjugá-los, sobre o que de fato são e o que são e quem são. Somente eu julgo os meus, pois eles são verdadeiros, porque os tenho mandado. Eu sou o mesmo Deus entre os homens do passado, por isso, ajo da mesma forma, nestes presentes dias, numa mesma força, num mesmo poder, num mesmo chamado, numa mesma presença. Os meus escolhidos já estão no mundo, assim como os escolhidos de Satanás já estão. Sim, os preditos dos planos de ascensão do maligno já foram selecionados, antes da fundação do mundo, e nenhuma coisa poderá mudar os fatos. Assim como antes da fundação do mundo,
Os meus chamados já estão em meus planos de ascensão maior. Também este fato da ascensão de meus servos não pode ser mudado, ou sequer podem ser parados, ou impedidos de darem meus testemunhos, e de nenhuma forma destruídos. Se apagados e esquecidos estiveram, eu os exponho em evidência. Se escondidos estiveram, eu os exponho que sejam vistos e reconhecidos. Se calados estiverem, eu os exponho que falem, expressem e profetizem as minhas palavras. Se mortos estiverem, eu os reviverei. Os meus selecionados já estão no mundo, mas também os selecionados dos meus opositores e inimigos. Breve, então eu revelarei ao mundo aqueles que realmente são os meus, e aqueles que nunca foram meus. Não profiram palavras de julgamento contra os meus amados, que transmitem minhas palavras da verdade, porque muitas vezes ao julgarem como não serem meus verdadeiros, apesar de notoriamente reconhecerem tal expressão das palavras serem da verdade, mas, contudo, estranha, coisas quais nunca ouviram dizer, a eles eu falo, sim, e falo coisas que estavam em mistério, até então desconhecidas, porque eu mesmo ainda os falo desvendando segredos e mistérios. Vocês não entendem minhas mensagens, pois entre meus planos com meus servos, pode lhes parecer assuntos do impossível, ou pouco provável, mas certamente novamente pelos seus pensamentos, estão enganados, porque são os meus mistérios que estão sendo revelados, dos quais nunca sequer alguém ouviu dizer, aos meus, eu tenho falado e desvendado os meus segredos e mistérios, e ninguém é conhecedor de meus planos, e de meus caminhos, nem mesmo o mais treinado pregador, que se intitule o conhecedor de minhas palavras. Eu faço com que os intelectuais, e os que se dizem sábios, se pareçam tolos, tudo para que meu plano seja perfeitamente traçado, e faço com que os intelectuais, estudiosos e cientistas se pareçam tolos. Faço-lhes saber que toda sua intelectualidade seja tolice, se através de mim, entre os mesmos, não houverem a minha sabedoria. A única coisa que fazem é fazer a vontade dos inimigos, a questionarem meus planos e meus caminhos. Não colaborem com os trabalhos de Satanás, julgando os meus fiéis, pois os inimigos espirituais os usam. Agem através de vocês na dúvida. Apenas orem, e peçam entendimento de mim, e vigiem. Não façam julgamentos injustos contra os meus servos fiéis. Somente eu posso julgá-los se caso necessário. Eu mesmo sou a correção deles. Satanás tem pondo dúvidas nas cabeças dos homens, sobre entre alguns dos meus, que fazem meus trabalhos pelo mundo afora, e o questionam serem realmente dos meus. Alguns os reprovam, duvidam e também questionam sobre o meu tempo sobre o povo. Na verdade, até mesmo entre os meus escolhidos há julgamento entre um e outros, insultam e blasfemam, um contra o outro. E isso me entristece profundamente. Cuidado, acordem, porque fazem a vontade no trabalho de Satanás, um negando e blasfemando contra o outro, sendo que em igual medida eu chamei para mim. Aos demais, cuidado, para não julgarem os meus, como muitos fazem injustamente. Alerto-vos que de qualquer maneira que pensem, ou que deduzam, ou interpretem particularmente minhas doutrinas e minhas palavras, ou meus planos, já estão equivocados, pois eu os reprovo, porque já são estas suas ações injustas. Não se preocupem com os maus intencionados, pois a máscara de cada um deles cairá, e suas vergonhas serão expostas para o mundo. Meus servos estarão trabalhando comigo e com meu filho Jesus, para que isto aconteça o mais breve possível. Apenas vigiem, mas não queiram julgar aqueles que vocês não conhecem, ou estão em dúvida de serem meus, ou não serem. Apenas vigiem, porque poderão estar absurdamente na maioria das vezes completamente equivocados. Meus servos auxiliares farão estes trabalhos de apontarem e julgarem aqueles que não são meus. Darei a eles toda esta autoridade, porque eu mesmo os mostrarei as faces, as identidades e as personalidades dos opositores fantasiados de ovelhas, e muitos irão cair, e grande será a queda para cada um destes. Mas não queiram adivinhar, pois poderão estar praticando injustiça contra meus autênticos servos, porque nenhum outro homem está autorizado a interpretar minhas vontades, e nem meus segredos. Somente em meu espírito está o discernimento real de minhas palavras, qual eu dou de graça para os meus selecionados, diante minha plena glória e misericórdia. Eu sou Jeová, sim, eu sou Javé, Yahweh, o Todo-Poderoso Deus Altíssimo. Busquem-me, e eu estarei entre vocês. Eu sou o Senhor, forte e poderoso.